Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui, dando continuidade na nossa Lei das Organizações Criminosas. E eu trouxe para você no último bloco, nós falamos um pouco sobre a introdução da Lei das Organizações Criminosas e trouxe para você um instituto muito importante, que é a colaboração premiada, trouxe o detalhamento da colaboração premiada. Continuando aqui agora nos meios de obtenção de prova, vamos falar um pouquinho agora da ação controlada, beleza? Esse tópico de grande importância também para a sua prova, beleza? Então, senhores, agora já sabe, conversa diretamente comigo, celularzinho, tela para baixo, para a gente poder aqui dar continuidade à nossa aula e posteriormente conseguir gabaritar todas as suas questões de prova. Então, eu trouxe para você aqui o conceito do que é ação controlada. Então, cuidado, porque muitas das vezes a sua prova cobra conceito e você precisa entender esse conceito, né? Não só decorar, entender o que é esse conceito para na prova ele não colocar o conceito de uma outra coisa e você achar que é o conceito da ação controlada. Já vi questões nesse sentido. Ele traz um conceito, por exemplo, da infiltração de agentes e, na verdade, ele queria falar da ação controlada, enfim, então ele muda esses conceitos e são conceitos importantes que você precisa gravar e levar para sua prova. Primeiro você vai entender como ele funciona diretamente comigo aqui. Vamos lá, então. Consiste a ação controlada. Em que consiste essa ação controlada? É um conceito doutrinário, tá, pessoal? Aí vem. Em retardar a intervenção policial ou administrativa, retardamento de intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Continuando com vocês, olha lá. Significa o adiamento da ação policial contra a organização criminosa, com o objetivo de aguardar o momento que produza melhor efeito e, consequentemente, alcance o maior número de criminosos, visando a desestruturação de toda a organização criminosa. Então, senhores, vamos lá para a gente entender isso aqui, né? Falou de ação controlada na sua prova, nada mais é do que o que é ação controlada. É o retardamento de uma ação, seja policial ou administrativa. Vamos pensar no exemplo, fica tudo mais claro. Suponhamos que a polícia esteja fazendo uma investigação de uma organização criminosa que trabalha aí com tráfico de drogas, né, que atua no ramo do tráfico de drogas. Suponhamos que essa organização criminosa, tem um indivíduo que está no caminhão, esse caminhão está lotado de droga e ele está indo para um outro estado, por exemplo. Né? Ele está saindo lá de Minas e indo para o Rio, ou do Rio indo para Minas, indo para São Paulo, sei lá, independente. Né? Então, esse caminhão que está levando essa droga, suponhamos que a polícia já sabe que dentro desse caminhão está cheio de droga. Porém, a polícia sabe também que esse caminhão está indo para um destino específico. Esse destino específico seria um destino onde chegaria, né, o chefão dessa droga, onde esse indivíduo que receberia essa droga faz parte dessa organização criminosa. Então, esse caminhoneiro que está levando essa droga, no exemplo que eu estou dando para você, ele é um mero cabrito, chama assim, né? Cabrito. Esse cara, ele está levando essa droga, mas ele não é o chefe de coisa nenhuma, né? Esse cara é simplesmente um laranja que está levando essa droga. E a polícia, o que a polícia faz? Vamos retardar a nossa intervenção policial, não vamos prender esse caminhoneiro agora, por quê? Porque nós queremos pegar todo mundo, nós queremos pegar os chefão do tráfico, nós queremos pegar a galera toda. Então, a finalidade aqui é realmente pegar toda essa quadrilha, toda essa organização criminosa. Nem se usa mais esse termo, quadrilha ou bando, né? Isso foi extinto. Se chama agora de organização criminosa. Então, pegaremos todos eles, vamos pegar o cabeça, vamos pegar os chefes. Então, isso que consiste a ação controlada. Retardar uma intervenção policial, né, ou administrativa, com a finalidade de quê? Prender o maior número de pessoas. Então, isso é o conceito aí de ação controlada. Espero que você tenha entendido. E aqui a gente fala do flagrante retardado. Por quê? O flagrante retardado, o conceito aí do Código de Processo Penal, ele tem previsão lá também, lá na nossa lei de drogas, tá? Então, é parecido, muito semelhante com o flagrante retardado. Não é o mesmo conceito, tá, pessoal? Mas é muito semelhante com o que tem o flagrante retardado lá no nosso Código de Processo Penal, tá? E esse retardamento, é importante isso aqui, porque esse retardamento, ele não precisa, senhores, ele não precisa de autorização judicial. Então, cuidado com isso. Não precisa de autorização judicial, tá? Não precisa de autorização judicial. Então, se a polícia quiser fazer, né? Se a polícia quiser fazer, colocar um não aqui para você entender que não precisa, tá? Não bem grande. Então, se a polícia entender que é necessário fazer, né, um retardamento dessa ação, né, uma não intervenção para a gente poder pegar o maior número de pessoas depois, a polícia pode fazer isso? Sim, mas não precisa de autorização judicial. Logo, precisa de avisar ao juiz. Então, a gente fala aqui na lei, a lei que se trata de comunicado com antecedência ao juiz.
Então, o que vai ser feito ao juiz para se fazer uma ação controlada? Um comunicado. E não tem autorização. Por que eu trouxe para vocês esse conceito aqui? Eu falei de flagrante retardado. Senhores, o flagrante retardado, lá na lei de drogas, se fala em autorização judicial. Eu considero, ao meu ver, que houve uma falha legislativa no momento da criação dessa lei. Né? Por quê? Porque o conceito é muito semelhante e um se fala autorização judicial e o outro se fala em comunicação ao juiz. Então, eu quero que você entenda o quê? Falou de flagrante retardado na sua prova, você já vai lembrar, né? Flagrante retardado vai estar lá na lei de drogas. Eu vou trazer isso para você também, caso o seu concurso caia a lei de drogas, tá? Mas lá na lei de drogas eu trago exatamente esses pontos. Aqui é autorização judicial. Esses pontos, essas picuinhas são importantes para a gente, senão a gente acaba perdendo questão de prova por causa disso. Então, a letra da lei é totalmente importante. Então, falou de ação controlada na sua prova, lei das organizações criminosas, já vai lembrar o quê? Não precisa de autorização judicial. Aqui é o mero comunicado ao juiz com antecedência, tá? Então é diferente. Agora, na lei de drogas, que fala do flagrante retardado, lá não. Lá, sim, realmente fala de autorização judicial. Então, são termos diferentes, beleza? Então, aqui, retardamento deve ser comunicado com antecedência ao juiz. E esse, se for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará ao Ministério Público, tá? Então, o que é importante você guardar aqui? Falou de ação controlada na sua prova, você já sabe o que é. O retardamento da intervenção policial ou administrativa, e a finalidade é o quê? Prender o maior número de integrantes dessa organização criminosa. Realmente, o desmantelamento dessa organização. Essa é a finalidade. Então, você já sabe o que é agora a ação controlada. E essa ação controlada requer autorização judicial? Já trouxe para você que não, é apenas um mero comunicado com antecedência ao juiz. Então são termos diferentes. Flagrante retardado, lá na lei de drogas, autorização judicial. Falou de ação controlada, não estamos tratando aqui de autorização judicial, e sim de comunicado ao juiz, beleza? Então espero que você tenha entendido esses detalhes, que são detalhes importantes que podem estar vindo aí na sua prova. Aí vem, se a ação controlada envolver travessia de fronteiras, senhores, continuando aqui, somente pode haver retardamento com cooperação das autoridades dos países que sejam considerados como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Então, senhores, é possível que tenha uma ação controlada com travessia de fronteiras? É possível existir uma ação controlada, a polícia deixar de intervir, né? Deixar de prender esses indivíduos aí, igual o exemplo que eu dei para você, do caminhoneiro que está ali com o caminhão lotado de droga, abarrotado de droga, e ele vai atravessar a fronteira, né? É possível, por exemplo, um caminhão que está lá na fronteira com a Bolívia, ele vai atravessar a fronteira e a polícia ainda continua nessa ação controlada, acompanhando esse indivíduo, só para ver onde ele vai chegar? Sim, e conseguir prender o maior número de pessoas posteriormente? Totalmente possível. Então, cuidado com a sua prova, quando a sua prova trouxer que a ação controlada não pode envolver travessia de fronteiras. Vai estar errada a questão, porque pode sim ter essa travessia de fronteiras, desde que a polícia desse país avisa as autoridades do país que está indo tranqueira para lá. Ó, tá entrando um tranqueiro aí com um caminhão cheio de droga aí. Então fique esperto aí, que nós estamos no encalço dele aqui e daqui a pouco junta todo mundo, vamos pegar todo mundo junto. Então essa é a finalidade. Mas é possível? Sim, mas você tem que comunicar, né? Comunicar logicamente quem? Comunicar logicamente as autoridades do outro país, porque senão vai saber que está entrando um maluco lá, um drogado, né? Um traficante com um caminhão cheio de droga, ou mula, né? Que na maioria das vezes é um mula que leva essa droga, tá? Na verdade o chefão mesmo não bota a cara, mas ele bota um mula para levar, tá? Então as autoridades do país têm que estar o quê? Cientes, tá? Tem que ter ciência disso. Mas é possível haver esse instituto que está aqui na lei das organizações criminosas, que é ação controlada, é possível haver a travessia de fronteiras? Sim, a polícia continuar no encalço, depois que ele chegar lá, por exemplo, na Bolívia, no Paraguai, onde ele tenha chegado ao seu destino, e pegar toda a galera, inclusive os chefes do tráfico. Beleza? Então, é totalmente sim possível, eu quero que você leve isso para sua prova. Ação controlada, se envolver travessia de fronteiras, somente pode haver o retardamento desta ação com a cooperação de quem? Autoridades dos países, que sejam considerados como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir o risco de fuga e extravio deste produto, que seria a droga que está sendo levada nesse exemplo que eu acabei de lidar. Objeto, instrumento ou proveito do crime. Então, a ação controlada, pode haver travessia de fronteiras? Sim, pode haver, desde que haja essa cooperação aí entre as autoridades. Beleza? Como forma de garantir o êxito das investigações, até o encerramento da diligência, o acesso dos autos será restrito a quem? Você já sabe, que é ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia. Aqui estamos falando de ação controlada. Então, logicamente, isso vai ficar, essa diligência, o encerramento dela, fica restrito a quem? Juiz
MP e delegado de polícia. Beleza? Vamos lá então, senhores. Então acabamos aí a ação controlada. Vamos entrar com vocês agora na parte de infiltração de agentes. Infiltração de agentes comigo, professor William. Vamos embora, né? Então, senhores, esse é mais um meio de obtenção de prova. Falou de infiltração de agentes na sua prova, você sabe que é mais um meio de obtenção de prova. Então vamos lá. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após a manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida e circunstanciada motivada sigilosa autorização judicial, que estabelecerá os seus limites. Então pode haver uma infiltração de agentes, por exemplo, em uma organização criminosa, com a finalidade de coletar ali, colher informações e levar para a polícia, levar para a justiça de uma forma geral? Sim, é totalmente possível. Porém, diferentemente da nossa ação controlada, senhores, aqui, quando se trata de infiltração de agentes, essa requer autorização judicial, tá? Que vai estabelecer os limites dessa infiltração. Então, simplesmente, a polícia não pode sair infiltrando em qualquer lugar sem autorização do juiz. Isso não procede, beleza? Então, policial, para simplesmente infiltrar em uma organização criminosa, ele precisa de quê? Primeiro, a manifestação técnica ali do delegado. O delegado que vai dar a sua manifestação técnica, né? Qual agente que é o melhor para ir, quem que é o mais propício. Então, o delegado ele dá ali a sua manifestação técnica. Logicamente, o Ministério Público ele pode fazer esse requerimento, tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia, que pode fazer esse requerimento para o juiz. Senhor juiz, eu não consigo desvendar, elucidar e prender as pessoas que compõem essa organização criminosa. Eu preciso de pegar um agente meu que está aqui, infiltrá-lo e colocá-lo lá dentro. Então, é possível isso? Sim. Ele falou sim, se o juiz falar sim, ele autorizou, vai estabelecer os limites para essa infiltração, o Ministério Público dá o seu parecer e o delegado de polícia dá ali a sua manifestação técnica. Beleza? Então, basicamente, é isso. O que eu quero que você guarde sobre isso aqui, que quando se fala de infiltração de agentes, essa é a última, chamada última ratio. É a última ratio lá do direito penal que você conhece, tá? É a última instância, última ratio. O que seria, William, pelo amor de Deus, última ratio? Senhores, a última ratio nada mais quer dizer do que a última instância, né? Então, essa prova, se há de convir comigo, que realmente é uma prova difícil de se obter, né? Que corre risco a vida do agente policial infiltrado naquele momento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que as provas sejam coletadas de outras formas. Ah, mas o delegado se esgotou, tentou de todo jeito, tanto o delegado quanto o Ministério Público, tentou de todas as formas conseguir as provas. Não conseguiu. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer um requerimento para o juiz, vai fazer uma petição, né, pedindo autorização para infiltrar um agente ali. Por quê? Olha, essa organização criminosa, senhor, ela existe, né? Estou falando para vocês, isso é tudo meio formal, logicamente, mas é só para você entender como é que funciona. Ó, senhor juiz, né? Essa organização criminosa, ela existe, ela tem uma atuação muito difícil, já tentamos de todos os meios, meio testemunhal, interceptação telefônica, já tentamos de tudo, a gente não consegue pegar essa. Eu preciso de infiltrar um policial meu lá dentro dessa organização criminosa. Então, basicamente, quando se trata de infiltração de agentes, é isso que acontece, tá? Então, vai pegar um policial e vai infiltrar lá dentro. Mas isso precisa de uma autorização do juiz. E isso vai acontecer quando? Na última ratio, na última instância. Por quê? Eu já tentei todos os meios de obtenção de prova e eu não consigo pegar esse pessoal. Então, eu preciso de colocar um agente policial meu lá infiltrado para que eu possa posteriormente conseguir prender o maior número de pessoas, beleza? Aí vem, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá quem? O Ministério Público. Então o Ministério Público tem que ser ouvido, o Ministério Público é o fiscal da lei. Aí ele vem, será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal relacionada à organização criminosa e se, por que eu grifei esse e se aqui, ó? E se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Por quê? Se puder ser produzida por outros meios, nós usaremos esses outros meios, tá? Então a polícia vai usar esses outros meios disponíveis. Seja lá uma prova testemunhal, seja lá uma interceptação telefônica, seja lá um interrogatório policial para ouvir testemunhas, né, uma prova de filmagem, audiovisual, enfim. Então, a polícia, de uma forma geral, quando fala polícia, a justiça de uma forma geral, ela tem que usar todos os meios disponíveis antes de pegar um policial e porque a vida dele corre perigo. A partir do momento que você coloca ele no meio de uma organização criminosa, há um perigo para a vida desse agente, tá? Então, por isso que nós chamamos essa instância de última ratio. Porque nesse momento aqui, especificamente, ela é a última ratio, é a última instância. Não tem jeito de conseguir informação de outro jeito. Aí sim, nós infiltraremos a polícia, de uma forma geral, vai infiltrar o seu policial ali dentro. Logicamente, com todos os ditames legais, tá? Aí vem, o requerimento do MP
ou representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterá o quê? O Ministério Público pode fazer esse requerimento. Aí vem demonstração da necessidade da medida. É lógico, tem que demonstrar se essa medida realmente se faz necessária, que é algo muito sério. Aí vem alcance da tarefa do agente, o que ele vai fazer lá dentro, né? Como que ele vai atuar, qual que é o nome, o que vai acontecer. Então tudo isso vai estar lá, tá? Quando possível, nomes ou apelidos das pessoas investigadas no local da infiltração. Isso aí é o requerimento do Ministério Público, tá? O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído. É lógico, sigiloso. Por quê? Imagina se essa organização criminosa descobre que ali, no meio deles, há um agente policial infiltrado, tá? Então, já sabe o que vai acontecer. Eu não preciso nem falar, você sabe, vai dar merda. Então, logicamente, isso deve ser distribuído sigilosamente para preservar a vida do nosso agente. Aí vem, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Beleza? Ok, tranquilo. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo a atividade da infiltração. Por que eu grifei se a qualquer tempo aí? O aluno vê a qualquer tempo, ele já se assusta. Mas o Ministério Público ele pode pedir relatório do que está acontecendo ali? Pode, a qualquer tempo. O Ministério Público é o fiscal da lei, mesmo para controlar os atos desse agente. O Ministério Público é o fiscal da lei. Isso o Ministério Público quanto delegado. Pode acontecer dele pedir sim, porque esse requerimento, no curso do inquérito policial, ele pode pedir, no curso desse inquérito policial, a qualquer tempo, o relatório da atividade da infiltração. Então, guarde isso para sua prova, né? A qualquer tempo, ele pode pedir relatório da atividade de infiltração. Ministério Público e delegado de polícia, tá? Vamos lá. Agora aqui o prazo. Esse prazo é importante. Teve alteração também do pacote de crime, então já fica atento aí. Vamos lá. Eu vou colocar QPP para você aqui. Por quê? Falou de prazo, você já sabe que é possível questão assim, de prova quando se trata de prazo, né? Vários assuntos aqui que são importantes, mas quando eu vejo prazo, realmente a gente tem que dar, né, uma orelha em pé maior aí nesse assunto, porque geralmente cai muito em prova quando se trata de prazo. Aí vem, a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses. Então você já sabe o período. Infiltração de agentes, quanto é o tempo? 6 meses. Pode ser renovado? Sim, tá aqui, ó, sem prejuízo de eventuais renovações. Então, logo pode ser renovado esse período de 6 meses, caso necessário, né? Desde comprovado o quê? A sua necessidade. Findo este prazo, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Então, você já sabe que são 6 meses. Esses 6 meses pode ter prorrogação? Sim, são 6 meses ali e pode ter prorrogação. Aí vem, havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada, senhores, mediante requisição do MP ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao MP e à autoridade judicial. Então, logicamente, se a vida daquele agente corre perigo, né, se há indícios, né, havendo indícios seguros de que o agente infiltrado ele sofre um risco iminente, a operação vai ser o quê? Sustada. Vamos sustar essa operação, porque o cara está correndo perigo lá. Beleza? Esse parágrafo aqui é um parágrafo novo, tá? Parágrafo 4. É importante para sua prova, acredito que possa vir sim, tá? Esse aqui foi elencado com o pacote de crime, ele fala do prazo que não pode se exceder. Então você já sabe que são 6 meses, pode ser prorrogado? Pode, mas não pode passar o total de 720 dias, pessoal. 720 dias, desde que seja comprovada a sua necessidade. Então vem lá comigo aqui no artigo, vamos lá, na letra da lei. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, você já sabe, sem prejuízo de eventuais renovações, você já sabe que pode ser prorrogado também, mediante a ordem judicial, que é a autorização do juiz, que nós falamos anteriormente, fundamentada, e desde que o total não exceda 720 dias e seja comprovada a sua necessidade, tá? Então tá aí para vocês, né, a atualização aí do pacote de crime com esse parágrafo 4º aí. Beleza? Vamos lá. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que vai decidir no prazo de 24 horas, devendo adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Beleza? Na hipótese de representação do delegado de polícia, deverá haver manifestação prévia do Ministério Público para que o juiz tome as providências acima. Vamos dar continuidade. E quais são os direitos desse agente infiltrado? Logicamente ele tem direitos, mesmo porque a segurança dele corre perigo. Então, ele tem alguns direitos e você precisa conhecê-los para a sua prova. O primeiro aqui é recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Então, logicamente, o indivíduo ele pode negar, falar, não dá para mim não, isso aí é pica pura, tô fora, não dá para mim. Tá? Então, ele pode recusar ou fazer cessar essa atuação da infiltração? Sim, tá? São aí direitos do agente infiltrado, beleza? Ter sua identidade alterada, tá? Aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9º
da 9.807 de 99, bem como usufruir medidas de proteção à testemunha. Logicamente, esse cara está infiltrado no meio de uma organização criminosa, então ele tem aqui alguns direitos que devem ser preservados. Ter o seu nome, a sua qualificação, imagem, voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e no processo criminal, salvo ordem judicial em contrário. Mas o que? É direito do nosso agente aqui não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito, tá? Por escrito. Então, nada de filmagem, nada de fotografia, a não ser que ela autorize por escrito, isso aí, beleza? Mas o que? O agente aqui tem um ponto importante, eu vou colocar uma QPP para vocês aqui também. Por quê? Esse agente, ele tem direito de fazer tudo a seu bel prazer? Ah, ele está numa organização criminosa, então foda-se, posso fazer o que eu quero aqui agora, né? Porque agora eu sou criminoso, não sou polícia mais. Pode? Não. Tá? Então a lei estabelece alguns limites para esse agente infiltrado poder trabalhar ali dentro dessa organização criminosa. Então ele vai trabalhar ali de acordo com o que a lei o autoriza a fazer. Então não é nada a seu bel prazer, é fazer tudo do jeito que ele quer, sou bandidão, sou criminoso, agora é assim que funciona. Não, então a lei estabelece limites, né? Mesmo porque a polícia chega lá e começa a gostar da vida do crime, né? Então Deus me livre e guarde, né? Espero que não. Mas nesse caso específico, ele tem que fazer com as limitações legais, beleza? Então ele vem. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. É lógico, se dentro dessa organização criminosa o indivíduo tomar gosto pelo crime e começar a cometer excessos de forma dolosa, né, e propositadamente, porque ele quer fazer aquilo, não é necessário para a investigação, mas ele quer fazer aquilo porque ele tem vontade, é lógico que ele vai responder. Por isso, são os excessos praticados. Agora, logicamente, o de baixo, ele complementa esse inciso de cima, porque ele fala que não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível, conduta diversa, tá? Então, senhores, aqui nós pensaremos de uma forma, suponhamos, esse agente infiltrado, ele está lá, né? Você concorda comigo que no decorrer dessa infiltração que ele está infiltrado no meio de uma organização criminosa, em algum momento ele vai cometer alguns atos que são típicos? Sim, ele vai cometer um fato típico ali. Suponhamos que essa organização criminosa seja uma organização criminosa voltada para a venda de drogas. Em algum momento, esse indivíduo vai estar portando alguma droga, vai estar transportando alguma droga, e isso tem previsão no artigo 33 da nossa lei 11.343, que é a lei de drogas. Mas nesse caso, esse indivíduo vai ser punido? Logicamente que não. Por quê que ele não vai ser punido? Simplesmente pelo fato que a prática, né, dele ali é condizente totalmente com a organização criminosa, com o que ele faz dentro dessa organização. Então, nesse momento que ele está ali entregando essa droga, ele está fazendo alguma coisa, ele está participando de uma infiltração de agentes, e aquilo ali é inexigível ele agir de uma forma diferente, mesmo porque a vida dele corre perigo, caso ele negue alguma coisa desse tipo dentro dessa organização criminosa, tá? Então, ele não pode praticar excessos. Esse agente infiltrado, ele não pode praticar excessos. Mas alguns atos dele dentro ali da organização criminosa são necessários para a sua infiltração, senão não há necessidade de estar ali, né? Então, lá, não é punível no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação. Nesse caso, ele vendeu uma droga, por exemplo, é lógico que ele não vai ser punido. É uma organização criminosa que trabalha com tráfico de drogas. Eles atuam no ramo do tráfico de drogas. Então é lógico que esse cara está infiltrado neste momento, ele vai vender drogas em algum momento. Beleza? Então, espero que você tenha entendido isso aí na sua cabeça. Vamos lá. Senhores, aqui a gente acabou a parte da infiltração. Eu vou fechar com vocês essa lei, trazendo aqui sobre acessos, registros, dados cadastrais, documentos e informações, tá? Para a gente acabar fechando aqui o nosso conteúdo. Vamos lá. Ele vem. O delegado de polícia e o MP, o Ministério Público, terão acesso independentemente de autorização judicial. Essa palavra aqui, quando o aluno vê, ele já fica com medo. Ele acha que está errado. Nem tudo que tem independente está errado, tá, pessoal? Algumas coisas, muitas das coisas da verdade estarão erradas. Mas nem tudo. Então, muita atenção quando você for fazer uma questão, né? Então, falou de organização criminosa, lei de organização criminosa. Você vai lembrar que o delegado de polícia e o Ministério Público ele podem ter acesso aos chamados dados cadastrais do investigado, que forem e informem exclusivamente o quê? A qualificação pessoal dele, a filiação e o endereço mantido pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, muito cuidado com a empresa telefônica na sua prova, porque dados cadastrais é uma coisa, você ter acesso aos dados cadastrais de uma empresa telefônica de um indivíduo X. Por exemplo, o indivíduo de uma organização criminosa, ele tem dados cadastrais dele salvo lá na empresa X de telefonia. Então o delegado pode chegar lá, deixa eu ver os dados desse indivíduo aqui, onde que ele mora, qual que é o telefone dele, sem problema algum. E são dados cadastrais. O que ele não pode ter acesso
Sem autorização judicial é da interceptação telefônica. Isso aí não. Falou de interceptação telefônica na sua prova, você já sabe que é o juiz que autoriza, tá? Mas falou de dados cadastrais dentro aqui da lei das organizações criminosas, tanto o delegado quanto o Ministério Público podem ter acesso, independente de autorização judicial. Então, ele não pode ter acesso ao conteúdo da conversa. É muito diferente de dados cadastrais. Então, falou de empresas telefônicas, você vai lembrar de que dados cadastrais. Então, isso aí, tanto o delegado quanto o Ministério Público podem sim ter acesso. Tanto o delegado quanto o Ministério Público podem ter acesso, independe de autorização judicial, de dados cadastrais que estão ali daquele indivíduo que está sendo investigado, tá? Isso também de instituições financeiras, provedores de internet, administradores de cartão de crédito, né? Um determinado local, por exemplo, um indivíduo passou um cartão de crédito, vai no administrador, olha, esse passou o cartão de crédito em tal lugar, lugar X, ele comprou isso, aquilo. Isso aí não precisa de autorização judicial, são dados cadastrais. Tá? Agora é diferente, aqui quando eu falo da empresa telefônica, o pessoal confunde muito isso aqui. Isso aqui não é interceptação, tá? Então cuidado com isso. Interceptação telefônica é você ter acesso ao conteúdo da conversa no momento que ela está acontecendo. Isso aí não. Isso aí você invade muita privacidade da pessoa. Isso aí vai acontecer somente com uma ordem judicial. Então não confunda as bolas. Então, dados cadastrais, tanto o delegado que está aqui, tá? O delegado de polícia, quanto ao Ministério Público terão acesso, e isso não depende de autorização judicial, mas é exclusivamente isso aqui que eu trouxe para vocês. Beleza? Tranquilo, vamos lá, dar continuidade. Falando de alguns crimes que são ocorridos aqui no âmbito da investigação na obtenção da prova. Ele vem. Alguns crimes. Recusar omitir dados cadastrais, registros, documentos, informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso de investigação ou processo. A reclusão é de 6 meses a 2 anos e multa. Aí vem, na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se aposta, propala, divulga ou faz uso de dados cadastrais que trata essa lei. Então, revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. A reclusão de 1 a 3 anos. Então, logicamente, se você não pode fazer isso, não faça, senão você vai estar cometendo crime aqui previsto na nossa Lei 12.850. Mas o que? Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal, a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. Tá? Ele vem descumprir a determinação, sigilo de investigações que envolvam ação controlada em infiltração de agentes. A reclusão é de 1 a 4. Então aqui, senhores, cuidado. Aquele colaborador, por exemplo, que sabe ser inverídico algumas informações, ele vai delatar, ele é o X9, é o cadueta. Nós vimos isso na parte da ação, da colaboração premiada, né? Então, nesse momento que a gente viu essa parte lá na colaboração premiada, esse agente, esse indivíduo que imputa falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal a uma pessoa que sabe ser inocente, ele vai ser responsabilizado nos termos aqui da nossa lei. Então, logicamente, a partir do momento que ele colabora com a justiça, ele tem que dizer a verdade, senão ele está incorrendo em crime. Senhores, aqui a gente finaliza essa parte. Eu vou dar só o último toque para você aqui, que essa lei, nós falamos de 4 ou mais pessoas, só para a gente fechar com você aqui, o último tópico. 4 ou mais pessoas dentro do conceito de organização criminosa. Eu estou trazendo isso aqui, por quê? Para você não confundir o último conceito, ficou faltando aqui, tá? Quando se fala, por exemplo, de associação criminosa. A associação criminosa são 3 ou mais pessoas. A associação criminosa são 3 ou mais pessoas, tá? Então não confunda esse conceito. Eu acabei não passando para você lá no início. Ó. Então aqui, ó, aqui tem um elemento numérico que é um pouco diferente. Então, organização criminosa, 4 ou mais pessoas. A associação criminosa, 2 ou mais pessoas. E a finalidade aqui é de cometer crimes. Enquanto na nossa organização criminosa, no conceito se fala em infrações penais. Então há uma pequena diferença. Já vi se cair em prova, então vou passar esse detalhamento para você. E o último aqui desse bônus aqui para a gente fechar, que é 2 ou mais pessoas quando se fala de associação para o tráfico. Associação para o tráfico. Tá? Então existe um elemento numérico aqui, só para a gente fechar isso aqui. Beleza? Então, 4 ou mais pessoas vai entrar no conceito de organização criminosa, dando todo aquele conceito que eu falei para você no início, né? Estrutura ordenada, divisão de tarefas, ainda que formalmente, né? Direto e indiretamente, vantagem de qualquer natureza. 4, né? Que sejam, as penas sejam superiores a 4 anos ou mais, né? Na verdade, superiores a 4 anos, não pode ser igual a 4 anos, ou que tenha esse caráter transicional. É o conceitinho ali que a gente trouxe ali de organização criminosa. Cuidado, a associação criminosa, esse que é o bônus extra que eu vou passar para você, o último para te matar, tá? São 3 ou mais
pessoas. Ela tem essa associação criminosa 3 ou mais pessoas e a finalidade é de cometer crimes. E o último aqui nós temos a associação para o tráfico. Esse aqui basta apenas 2 ou mais pessoas de associação para o tráfico, prevista na Lei 11.343, que é a nossa lei de drogas. Senhores, espero que eu tenha lhe ajudado, espero que você tenha gostado aí da nossa saga aí na nossa Lei 12.850 de 2013, que é a nossa lei de organização criminosa. Nós teremos muito assunto pela frente ainda. Continue conosco, se necessário for, reveja essa aula, assista novamente, faça exercícios, leia o nosso material, que tudo isso é propício de estar na sua prova, beleza? Tamo junto, senhores, continue conosco, muita coisa pela frente ainda. Até a próxima.